bem, tô atrasada com o sapato na mão, porque hoje eu tô esperando a minha amiga, Eliana Passarelli, uma doutora da maior competência. Nós vamos bater um papo lá debaixo da Jabuticabeira. E temos também o Dr. Sérgio Campos, que vai analisar 2 depoimentos de pessoas que tiveram contato com os ETs. Acredita? Já, já. Depois do break você vai saber tudo, tá? Vou lá atrás da doutora Eliana. Promotora de justiça, professora universitária, mestre em Direito pela PUC e, além disso tudo, uma mulher corajosa, uma mulher determinada, fala o que pensa. Na hora do bochicho forte, todo mundo chama a doutora Eliana Passarelli, que está aqui comigo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Lucimara. Eu sou fã, né? Você sabe, de carteirinha. Você é fã de carteirinha? Eu também sou sua. Né? Mas é verdade, a gente se ama. Doutora, acha que o Código Penal no Brasil é fraco? O que você me diz do Código? Então, aí eu vou ter que dar uma explicaçãozinha. O Código Penal, ele é de 1940. Então veja quanto tempo. Só que em 1984 fizeram uma reforma legislativa que piorou muito. Piorou ao invés de demais, melhorar. Ao invés de melhorar. Então, em 1984, nós abrimos de uma maneira, vou ser específica, a parte geral do Código Penal, onde nós beneficiamos todos os tipos de bandidos. Agora, qual é a sua opinião sobre essas visitas íntimas que estão tão comentadas aí no momento? Aí também é outro problema. Nós não tínhamos visitas íntimas. Há 30 anos atrás, o que aconteceu? Nós tínhamos um problema que era a AIDS nos presídios. Então, se o presidiário soubesse que ele era aidético, ele seria morto pelos outros detentos, por medo de pegar a doença. Com a visita íntima, tentou-se diminuir essa promiscuidade, mas na verdade não foi o efeito esperado, né? Então a sua companheira vai ao presídio, tem essa visita íntima, isso acalma o ânimo do presidiário, em termos de rebelião, em termos de bom comportamento e tudo mais, e depois nós, de certa forma, deixamos este presidiário de novo nas mãos do Estado, que os trata muito mal. Estas visitas íntimas são promíscuas, são desnecessárias e você tem que dar emprego e trabalho ao presidiário. Isto sim é restabelecer a ressocialização do preso. Entendi. Enquanto nós não fizermos isso, nós estamos maltratando o preso e maltratando não só as companheiras, porque elas passam por revista íntima anteriormente à própria visita íntima, elas estão sujeitas a todo tipo de vexames, né? E os companheiros também. O que está mais difícil, doutora, é a violência. Está demais. Pois Como é. que vai fazer? Eu fico num desespero, porque assim, pode ficar, viu? Eles estão matando por nada. Quer dizer, daqui, você dá e morre. Essa semana nós tivemos 2 latrocínios absurdos por conta de celulares. Olha lá. Num final de semana. Isso é muito grave. O Brasil inteiro está vivenciando um momento de altíssima violência. Se não houver uma lei penal efetiva que intimide o criminoso em potencial, aquele que pensa em cometer um delito, né, se não houver esse princípio de intimidação através de uma lei penal, nós teremos cada vez mais a violência como regra no país, não é exceção. Nós estamos vivendo como regra. É muito grave a situação. E outra coisa, criaram a tal da audiência de custódia, que na verdade o preso chega ao juízo em 24 horas e a conversa é sempre a mesma. Apanhou, foi maltratado pelo policial e isso é uma forma de compensar o crime por ele praticado e ele é colocado na rua, sem que não haja nenhum tipo de averiguação para que ele seja apurada essa situação como verdadeira ou como falsa. Então, normalmente o que o juiz faz? Dá a liberação
né? E dias depois o que acontece? Ele está delinquindo novamente. Pois é, e eu vejo toda hora, isso é comum. Quer dizer, o policial vai, prende. A polícia está cansada. E aí o juiz solta. É isso mesmo. E Assim, nós fazemos o o cara nosso acabou de trabalho. matar, mas matou. Todo mundo viu, com então. testemunhas. Eu não consigo entender isso, doutora. Mas ninguém consegue entender. Gente normal, e eu te considero uma pessoa normal e me considero normal, não entende. E não pode acontecer isso. Isso é um absurdo, isso é um desvio da lei. Mas esses juízes não se tocam? O que acontece? Alguns não. Alguns não se tocam. E não tem ninguém que possa interferir com esses juízes? Ou eles são absolutos? Não, não são absolutos. O Ministério Público intervém recorrendo sempre que possível, né? É claro que a gente não pode generalizar, Simara. Existem casos que, apesar de graves, né, tem que ser melhor apurado. Então, para esses casos, nós até, eu acho que há a concessão dessa audiência de custódia com a liberdade para que a coisa seja bem encaminhada posteriormente pela Justiça. Mas existem casos que são gritantes. Quando nós falamos de roubo majorado, tráfico de entorpecentes, é a pessoa que roubou que o outro reconheceu, ele foi preso em flagrante. Quando nós falamos em tráfico, nós estamos falando de quilos e quilos e quilos e toneladas de droga apreendida. E isso não vai ter jeito, né? Isso vai até o fim do mundo, é isso que eu entendo, não? Enquanto não se mudar a cabeça de alguns magistrados, no sentido de que esta lei não é feita para beneficiar bandidos, mas é feita para que o juiz tenha contato imediato com o preso e dali possa se abstrair alguma coisa, nós vamos continuar nessa situação, sim. A doutora é a favor da pena de morte? Não. Por quê? Não. Como dizia um belíssimo jurista, né? O Miguel Reale, pai, se a pena de morte for uma coisa boa, nós estamos beneficiando bandidos. Então eu sou a favor que eles cumpram pena sim privativa de liberdade e sempre repetindo a mesma coisa, com dignidade, com ressocialização. O que é ressocialização? É assim, você vai trabalhar e vai conquistar aquilo que você precisa. Se você precisa de um lençol limpo, você vai trabalhar dentro da penitenciária e pode alugar o lençol limpo. Você gosta de televisão? Ótimo. Então você vai trabalhar e conquistar a sua televisão através do seu salário. É tudo por aluguel. Nós não vivenciamos isso hoje. Então, assim, eu não sou a favor da pena de morte, até por princípios de natureza cristã, que eu não sou mesmo. E, por outro lado, eu não sou a favor da pena de morte, porque se a morte for uma coisa boa, eu beneficiei o bandido. Então, não. Eu acho que tem que cumprir pena e cumprir pena na integralidade. Mas é difícil. A gente vê hoje, doutora, crianças de 10, 11 anos matando. Aí não acontece nada, porque é menor de idade. E aí? Então, meu Deus! É outra coisa. Em 84 mudaram o Código Penal. Em 1990 criaram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antigamente, para a gente soltar tanto maior quanto menor, a gente aferia a periculosidade. O que significa isso? Faz um exame criminológico e no menor fazia-se um exame psiquiátrico para saber se ele poderia ir para a rua, para o convívio social. Hoje não se faz mais nada. Hoje o menor, aos 18 anos, apesar de ter 30 homicídios, é liberado pela justiça por obrigação em relação à própria lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente vê como é que eu diria para você, uma inversão de valores humanos e uma inversão da sociedade em aceitar essas coisas. Né? Nós estamos passivamente aceitando. Isso é muito grave. Eu acho que só quando chegar na nossa casa, e Deus nos permita que não chegue, no caso de homicídio, no caso de latrocínio, é que a pessoa começa a se tocar que a lei é branda demais e que está na hora de votar nas pessoas corretas. Entendi. E o que a doutora acha dessas saidinhas, por exemplo, tipo a Suzane von Richthofen, que saiu no dia da mãe, no dia do pai? Como que faz, hein? Olha... Como aceitar isso? Está na lei. Infelizmente está na lei. Por isso que eu volto a dizer, quando criaram o Código Penal, a parte geral do Código Penal nova, quando criaram essas saidinhas na lei de execução penal, acabaram de criar uma monstruosidade. Né? Então assim, aquela que não é por merecimento, ele não vai sair por merecimento, ele vai sair porque ele cumpriu 1/6 da pena, porque ele cumpriu 2/5 da pena, ele não vai sair.
E as pessoas acham que isso, né, de alguma forma, ressociabiliza o preso. Não ressociabiliza também. Isso já está comprovado. Que uma boa parte deles não retornam ao regime semiaberto, ao regime aberto onde eles estão. Eles simplesmente ficam na rua. Isto não serve, é tudo meia boca, entendeu? Nesse país tudo é meia boca, é assim. Tudo. Vamos ver o que acontece para ver se dá certo. Vamos ver o que, sabe? Não dá, não dá. A gente tem que ser levado mais a sério. E essa impunidade aqui no Brasil cria uma falta de credibilidade perante o mundo ou não? Sim, já criou. Já criou. Primeiro que quando a gente vai lá quando a gente vai para fora, a gente não é muito bem tratado não. Porque a gente passa o princípio de que todo mundo é bandido, né? Então quem não concordar comigo tem até o direito de não concordar. Mas que isso é uma realidade, é uma realidade. Por outro lado, essa impunidade chama bandido para o Brasil. Essa que é a verdade, né? Nós temos inúmeros bandidos que se prevalecem da lei para ficarem aqui. Porque às vezes não há o que a gente chama de tratado de extradição para o país de origem onde ele cometeu o delito. Então é muito comum também. Como é que eles colocam o nosso país quando se faz uma propaganda do carnaval? Como uma propaganda sempre abusiva do ponto de vista sexual. Sempre. Sempre. Explorando só isso. Sempre. Então, é essa imagem que a gente passa lá fora. Né? Infelizmente. Eu acho que isso é uma vergonha para a mulher, né? Eu acho que é uma vergonha para o brasileiro, Sabe? né? O homem que tem caráter, o homem que é reto, o homem que é o bom cidadão, também se sente envergonhado com isso. Se sente, né? Porque não é usar, é abusar, né? Eu acho tudo muito lamentável. Agora, qual a sua opinião, doutora, sobre a diminuição de idade? Perfeito. Perfeito. Qual é o mínimo, na sua opinião? As pessoas colocam em 16 anos, eu seria mais drástica. Eu também acho que 10, Eu né? seria mais... Não chegaria aos 10, mas aos 12 sim. Porque assim, eu me lembro perfeitamente o que eu fazia aos 12 anos de idade, né? E me lembro exatamente de nunca ter roubado, nunca ter furtado e sempre soube que furtar o lápis do colega no colégio era proibido, que ameaçar alguém era proibido. Então, desculpem, eu acho que a situação é muito grave. E todos os menores hoje, principalmente em relação ao acesso à internet, têm conhecimento do que é certo e do que é errado. Partimos para o bullying das crianças em colégio. Eles sabem que estão agindo errado. Eles sabem que eles estão infringindo, de alguma forma, a norma moral. E acham Então, graça, né? Que infringam a norma penal. E a Lei Maria da Penha? Foi realmente um avanço ou não? Ou continuou nada a ver? Não acho um avanço. Não, né? Eu acho que ela existe, que de algum modo ela faz com que o criminoso se intimide, é o criminoso potencial. Mas quando você se defronta realmente com um caso grave, de lesão corporal de natureza grave, enfim, uma situação sempre ameaçadora dentro do lar e qualquer coisa desse jeito, ela não faz nada, porque o indivíduo fica solto do mesmo jeito. A única coisa que ela deu uma melhorada é que a gente pode prender preventivamente, né, o criminoso que poderia cometer um homicídio em relação a uma ameaça. Então ele ameaça, o juiz tem o poder dessa prisão preventiva. Porque normalmente para um crime de ameaça não teria esse tipo de fórmula, né, de prisão preventiva. Mas por quanto tempo? Qual é a pena do crime de ameaça? É ridícula. Doutora Eliana, o que a doutora acha da saída da Dilma? Eu acho que estava na hora, aliás, passou da hora. Eu acho que o povo brasileiro entrou num grande engodo, numa falácia e numa mentira. Né? Eu acho que a Dilma, ela passou da hora da saída dela, como a gente passou da hora também de tomar uma atitude. E vejam, né, quando a gente toma uma atitude, tudo tende a melhorar. Então, a saída agora, que eu vejo, sem dúvida alguma, a aprovação dessa PEC. Como foi essa aprovação? O que vai beneficiar e o que não vai beneficiar? Olha, eu acho que isso só dá para ver no caso concreto. Eu não vejo grandes benefícios, mas é uma medida drástica que precisava ser tomada. Na verdade, o que nós estamos falando é em recessão. Nós entramos numa recessão. Com PEC ou sem PEC, né, nós só demos um nome para essa recessão, que é a PEC. Que foi aprovada por maioria. Por quê? Porque nós estamos devendo bilhões. Agora, é o seguinte, moçada, eu quero que devolvam o que me tiraram. Eu quero que devolvam, inclusive, parte do meu salário, que ficará congelado durante 20 anos. Oi? 20 anos é muita coisa. É né? muita coisa.
Porque as pessoas estão pagando por uma coisa que não fez, né? Que outros fizeram. Então, Exatamente. o justo é devolver mesmo. Então, a posição do Moro está corretíssima, né? Corretíssima. Eu acho que... Embora o PT diga que é uma perseguição, que é só o Lava Jato, só contra o PT. Você já viu que a gente só persegue bandido? É. Ninguém vai perseguir o cara em igreja. Não, não vai. Né? Quem está orando, ninguém persegue. É. Agora, bandido a gente só persegue. Não Que tem- coisa, né? Por que a gente só persegue bandido? Existe uma luz no fim do túnel também com o novo governo, Temer? Eu acho que sim. E aqui eu quero dar um depoimento pessoal. Eu conheço o professor Temer como professor. Ele foi meu colega na PUC durante muitos anos. É uma pessoa que eu respeito profundamente pelo conhecimento jurídico e pela postura. A postura sempre foi a mesma, ilibada, correta, tranquila, que é o que ele está demonstrando hoje. Não mudou um fio de cabelo em relação a tudo isso. Então, eu acho que este é um momento de tranquilidade que nós merecemos para começar a colocar a casa em dia. Será um bom governo? Não sei. Não posso dizer. Mas pegou uma bucha, hein, doutora? Pegou. Pegou uma bucha. Isso a gente tem que Pegou, reconhecer. pegou. Não é em Pegou 2 a recessão. segundos que ele vai fazer alguma coisa, Não, né? não. Eu acho que nós temos aí longos anos pela frente para administrar o que sobrou do Brasil, né? Então, doutora, só para terminar nosso bate-papo, a sua opinião, assim, o Lula realmente, só para pegar um pouquinho, né? O Lula realmente está envolvido em toda essa história? Ele vai preso ou não vai, doutora? Eu estou falando em nome do Brasil. Olha, pelos crimes que ele cometeu, ele irá preso, sim. É uma questão de tempo. Tanto apurados aqui pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, já em termos de processo penal, ele não é melhor do que ninguém. Ele está sujeito à nossa lei. A nossa lei é fraca, é ridícula, é mansa e pacífica. Então vai cumprir pena 1 aninho, talvez 2 aninhos, mas vai cumprir sua pena. A casa caiu. A casa caiu. The house is spancation. É isso, galera. A casa caiu. Eu conversei com a doutora Eliane Passarelli, promotora de justiça, professora universitária, um amor de pessoa e uma profissional muito competente. E agora estou convidando para o almoço. Vamos almoçar? Com certeza. Tem uma galera do bem esperando a gente. Estou com fome. Tá? Tem lá Pedro Manso. Hoje, Delícia. daqui a pouco nós vamos falar de um assunto do outro mundo, tá? Nós somos com um ufólogo, que ele vai analisar 2 depoimentos de 2 pessoas que tiveram contato com os ETs. Você acredita? Depois você me fala. Tá bom. A gente vai para um break e volta já já, tá? Não saia daí, pelo amor de Deus, hein?